Em o nome de Jesus, meu Pai, chegou o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, fale conosco. É a Tua palavra que nos mostra o caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É ela que ilumina, meu Pai, o nosso caminho. Nós não queremos estar no caminho errado, enganados. Não, nós queremos andar no Teu caminho, no caminho que leva à vida eterna, não no caminho que parece bom aos nossos olhos e leva à perdição. Então fala, que tenhamos ouvidos para Te ouvir, entendimento espiritual, e que essa palavra traga temor, salvação, fortalecimento para a nossa fé. Em nome de Jesus eu te peço. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Isaías 14:12. Isaías 14:12 diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho de quê? Da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás aonde? Ao inferno. Olha que forte, né? Ao mais profundo de quê? Do abismo. Preste atenção para você entender o que o Espírito Santo quer falar com você. Vamos entender o que ele quer falar. Vamos entender essa queda. Se você entender o nosso desafio, qual é o desafio do homem de Deus? Nós temos que anunciar o Evangelho, nós temos que falar de Jesus para quem não ouviu ainda, nós temos que pregar para as pessoas terem conhecimento da verdade que liberta, que salva, mas ao mesmo tempo nós temos que pregar para quem já entregou a vida ao Senhor Jesus e tenha temor para continuar firme até o final, certo? Esse é o nosso desafio. Nós pensamos em quem está chegando agora, e nós pensamos naqueles que já servem a Deus há um tempo. Quem está chegando agora, nós temos que pregar o arrependimento, nós temos que ensinar acerca do que o Senhor Jesus fez na cruz por eles. Ao mesmo tempo, nós temos aqueles que já estão na caminhada e correm o risco de quê? De cair. Olha o que você leu. Como caíste? Olha como Deus falou de Lúcifer. Como caíste? Como é que você caiu? Tem gente que quando cai, você fica assim: meu Deus, como é que aquele pastor caiu, aquele bispo, aquele obreiro, aquele levita, como é que pode aquele membro da igreja que parecia ser tão firme, como aquela pessoa caiu? Ah, meu Deus, eu não acredito nisso. Você fica assim: será que é verdade mesmo?
Como é que pode essa pessoa ter caído? Pode, é só não vigiar que cai. Todos podem cair se não vigiarem. Lúcifer caiu. Para ele não tem mais como se levantar. Lúcifer caiu e não tem como se levantar mais. Lute para não cair. E se você caiu, lute para se levantar. Porque o diabo sabe quem está nas garras dele, mas ele também sabe quem está salvo nas mãos de Deus. Deus sabe quem está nas garras do diabo, e às vezes dentro da igreja, mas ele também sabe quem está nas mãos dele. A pessoa sabe se ela está salva ou se ela está perdida. Ela sabe. O pastor não sabe, o homem de Deus não sabe, mas ela sabe se ela está caída ou se ela está de pé. Porque você tem uma consciência. Você tem uma consciência. E se porventura sua consciência foi cauterizada, você tem a palavra de Deus para avaliar sua vida e ver se diante da palavra de Deus você está bem ou se você está mal. Quando eu comecei na minha caminhada, eu era muito novo. E quando eu via alguém caindo, eu falava: meu Deus, um obreiro, um pastor. Eu logo entendi que o título não sustenta ninguém. Quando eu vi uma pessoa antiga cair, eu pensava: meu Deus, o tempo também não quer dizer nada. Pelo contrário, quanto mais tempo, mais eu tenho que colocar minha barba de molho, vigiar. Quando eu vi uma pessoa sendo usada por Deus, eu entendia, mesmo sendo usado por Deus, a pessoa tem que vigiar, senão ela cai também. E o que nos ajuda a estarmos de pé é quando nós praticamos a palavra de Deus. É bom ouvir a palavra, mas o que traz segurança é você praticar. Porque se você ouvir e você não praticar, você vai ser semelhante a um homem que construiu a casa onde? Na areia. E essa casa cedo ou tarde vai cair. E a ruína vai ser grande quanto mais tempo passar, quanto mais você crescer, espiritualmente falando. Se você cair, a vergonha é maior, a queda é maior. Entenda, por favor. Deus quer que você vá até o final, porque Ele quer que você more com Ele. O diabo não quer que você vá até o final, porque ele quer que você more com Ele. O céu tem a vitória no final da nossa vida. Muitos começaram bem, mas eles não continuaram bem. Eles não entenderam que tinham que perseverar até o último segundo. Esses dias veio uma pessoa aqui e manifestou com um demônio. E depois que nós mandamos o demônio embora, a pessoa começou a chorar. Como é que eu dei lugar para o diabo? Disse a pessoa. Como é que ele voltou para a minha vida? Aí nós falamos, nós mandamos ele embora. Agora busca o Espírito de Deus, larga as coisas erradas, se apega com Deus. Deu tempo, você voltou, graças a Deus. Sexta-feira nós estávamos aqui, foi 10 da manhã, não, foi 8 da noite. 8 da noite nós estávamos fazendo o culto de libertação. Tinha uma senhora que estava afastada, era o marido, recém-casados, voltaram os dois. Quem estava aqui? E ela passou mal com o espírito. Agora tem gente que caiu e não se levantou mais.
Tem gente que foi esfriando, enfraquecendo e não conseguiu mais voltar, não conseguiu. Eu tenho certeza que no inferno tem muitas pessoas que conheciam a verdade, mas não conseguiram viver até o último dia da vida delas na verdade. No inferno tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não viveram a palavra de Deus. Então não adiantou nada. É maravilhoso ouvir a pregação, mas o que vai te salvar é colocar ela em prática. Se você não praticar a palavra de Deus, você está construindo na areia. Nós não sabemos quando vai vir a chuva, quando vai vir um vento forte. Nós só sabemos que ele vem, cedo ou tarde. E quando ele vem, ele derruba. E derruba muita gente. Se você pegar o número de pessoas afastadas, você se assusta. Se todas as afastadas voltassem para a igreja, nós tínhamos que construir muitas igrejas. E olha que nós temos milhares no Brasil e no mundo, mas seria poucas diante das pessoas que não conseguiram ir até o final. Lúcifer deixou entrar no coração dele o orgulho. A Bíblia diz: se tem uma coisa que se deve guardar, guarda o quê? Seu coração. Você tem que ter cuidado que está enchendo o seu coração. Você tem que ter cuidado com aquilo que o diabo quer que entre no seu coração. Nós temos que vigiar. Nós temos que meditar, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que vigiar, porque nós temos uma alma e não chegamos no céu ainda. Hoje nós brincamos com o bispo Adilson, dizendo assim: que bom que o senhor não viu nada, né? O senhor ficou 16 minutos morto e não viu nada, porque imagine, você ver o céu e depois voltar para essa terra, é guerra. Que bom, né? Paulo viu o terceiro céu, João também teve aquela visão do Apocalipse, né? Foi levado ao céu, mas depois voltaram para a terra. Não é fácil não. Foi bom que o bispo Adilson não viu nada, porque imagine, você vê os céus, vai dizer: Deus, me deixa logo aqui. Sua salvação, o diabo está de olho nela. Sua alma, o diabo está de olho nela. E Deus tem dado oportunidades. Pessoal, quem teve Covid aqui? Morreu alguém com Covid? Morreu. Você está vivo. Quem já sofreu um acidente aqui? Tem gente que morreu com acidentes, ou em um acidente, mas você está vivo. Graças a Deus. Quem já foi assaltado aqui? Há quem morreu no assalto, e você está vivo. Quem pode dizer que Deus não dá chances? Quem pode dizer que Deus não é misericordioso? Me diga, quem pode dizer isso? Ele é, e é muito misericordioso. Você já teve Covid e não morreu, já sofreu acidente e não morreu, já foi assaltado e não morreu. Mas tem gente que teve Covid mais de uma vez, tem gente que já sofreu mais de um acidente, sofreu 2, 3, já foi assaltado e Deus guardou. Deus não quer que você morra sem salvação. Deus não quer. Você sabe que o ser humano, ele, quando toma um susto, ele fica com medo por um tempo. Por exemplo, a mulher disse: meu filho sofreu um acidente de moto. Olha, está lá se recuperando, está lendo a Bíblia, está agora falando que vai pegar firme com Jesus, porque quase morreu. Ficou bom, foi para a gandaia de novo. O ser humano é assim. Morre alguém, ele vai no cemitério, ele vai no enterro, ele volta todo com medo.
Ele sofre um acidente, ele fica doente, então ele pensa um pouquinho na morte, depois ele se esquece, porque o medo é uma coisa que vem, mas depois passa. O temor não. Você entende porque nós temos que falar do inferno, da alma, da eternidade, para que você tenha o quê? Temor, porque o temor é que nos conserva. Perder o temor, você se arrebenta, você vai passar do limite, você vai fazer o que você não fazia, você vai se destruir. O temor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que pregar para quem está começando agora, mas nós também temos que levar temor para as pessoas que já estão nessa caminhada, para que não caia como Lúcifer caiu. Como caíste, ó estrela da manhã? Como é que você caiu? Olha que forte, ó. Olha o versículo. Olha o versículo 15. Não, versículo 14. Versículo 14 diz: subirei sobre o quê? As alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que ele deixou entrar nele. Olha o 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo de quê? Do abismo. Olha para mim, por favor. Ele vai ficar lá embaixo, no inferno. Ele vai ficar lá embaixo, depois no abismo, no lago de fogo, lá embaixo, porque ele caiu. Eu não quero que você caia. Deus não quer que você caia. Eu não sei se você está vigiando para não cair, porque não adianta eu querer, Deus querer, todo mundo querer, e você está dando tanto lugar ao diabo. Pensa na sua alma, porque cedo ou tarde vai chegar a hora da prestação de conta, vai chegar a nossa partida, cedo ou tarde. Essa semana teve um pastor que estava fazendo culto, e a pessoa estava assistindo o culto e deu vontade de ir no banheiro da igreja, infartou. Ninguém sabia que ele tinha infartado no banheiro. Quando viram que ele estava demorando, acho que o familiar foi lá, ele estava infartado no banheiro. Ninguém imaginava. Eu não quero que você tenha medo. Eu quero que você tema a Deus e tenha certeza da sua salvação, porque quando você tem certeza da salvação, você é uma pessoa alegre e nada tira a sua alegria. Você enfrenta até mais lutas depois que você entregou sua vida a Jesus, mas você sabe que vale a pena enfrentar todas elas, e ninguém tira a sua certeza da salvação. Sabe por quê? Você sabe para onde você está indo, você sabe para onde você está caminhando. Você está caminhando para o céu, você está caminhando para a vida eterna. Então você tem alegria. Ninguém tira a sua alegria, ninguém tira seu prazer de servir a Deus, porque você conheceu Ele. Você tem nele a vida eterna. A vida. Não tem nada maior do que isso. Você entendeu o que Jesus fez por você na cruz. Você entendeu. E você aceitou. Esse sangue de Jesus, que pode lavar toda a humanidade, mas a humanidade não quer, lavou você. Então você é feliz porque você tem seu nome no livro da vida. Olha o que Jesus disse. Coloca o versículo, por favor, aqui, de Lucas. Coloca aí para mim, 10, versículo 17. Para terminar, leia comigo aí. E voltaram os 70 com quê? Com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via quem? Eu via Satanás como um raio cair de onde? Do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
O que é que ele diz aí? Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos, antes por estarem com os vossos nomes escritos aonde? No céu. Olha aqui para mim, para você entender. Eles estavam todos empolgados, né? Expulsando demônios, vendo as pessoas sendo curadas, felizes, vieram encantados. Jesus disse: opa, menos emoção. Eu vi Satanás cair. Caiu como um raio, caiu com tudo. Estava lá em cima, desceu com tudo. Se alegre por ter o nome no livro da vida. Jesus estava colocando temor, cuidado, para que você não seja os próximos a caírem também. Deus não quer você caído, Ele não quer você morno, Ele quer você quente, salvo, alegre por ter o nome no livro da vida, alegre com a sua salvação, porque não foi fácil para você chegar onde você chegou. Você que está salvo, você sabe a guerra que você vem travando até hoje. Você sabe como foi difícil para você chegar onde você chegou. Não dê isso de mão beijada para o diabo. Eu fico pensando, nós estamos chegando no fim dos tempos, sabemos que vem tempos pesados pela frente. Se sem termos perseguições fortes, tem gente perdendo para a carne dela, para a vontade dela, sem perseguição nenhuma. Imagine se vier uma grande perseguição. Ela está perdendo para ela mesma. Teve uma mãe que ela começou a vir na igreja com a filha, e ela já tinha idade avançada, e as duas começaram um processo de libertação. A mãe se libertou mais rápido, entregou a vida a Jesus, recebeu o Espírito Santo e partiu, e Deus levou. E a filha manifestou com um demônio, e o demônio irado, desgraçada, saiu das minhas garras. Tentei até o último segundo, não consegui, gritava. Agora eu estou lutando por essa aqui eu não vou perder. Quer dizer, ele sabe quem está nas garras dele e quem está nas mãos de Deus. Você está onde, hein? Você sabe a vida que você leva lá fora. Aqui dentro todo mundo é de Deus. E lá fora? Quem é o primeiro na sua vida? Como está a sua consciência, seu coração? Como está você depois de anos nessa caminhada? Morno, frio, desviado dentro da igreja, caído, fraco, ou forte, bem, seguro da sua salvação? É bom que você resolva a sua vida com Deus antes da morte chegar para você. Mas eu queria que você se avaliasse, pesasse a sua vida. A mulher disse assim: bispo, eu não entendo. Meu marido se batizou aqui e está pior. Falei: não, senhora, não se batizou. Não se batizou. Senhora, não se batizou. Bispo, se batizou. Eu peguei a roupa dele quando chegou em casa molhada. Ele disse para mim que se batizou. Eu disse: não, senhora, ele não se batizou. Ninguém se batiza para ficar pior. Ele se molhou. Que tem de gente aí que diz: eu sou batizada. Vai ver se o batismo valeu mesmo. Ela se molhou. Como é que a pessoa se batiza e fica pior? Como é que a pessoa se batiza e não deixou a velha criatura dentro d'água? E ela é a mesma pessoa para dizer que é batizada? Se tem um espírito que vai levar muitas pessoas para o inferno no final dos tempos, é o espírito de quê? Do engano. Do engano. Antes eu ficava todo feliz, pô, tantas pessoas se batizaram.
Hoje eu fico preocupado se a pessoa entendeu mesmo o que é batismo. Quando eu comecei na fé, eu era criança na fé. Então quando acabava o culto, eu ficava, poxa, tantas pessoas batizadas. Mas eu era criança, eu me empolgava. Eu achava que se batizou, estava resolvido. Mas muitas não entenderam absolutamente nada. Muitas não querem abrir mão da vida errada, do pecado. Não querem deixar a velha criatura, querem viver na igreja com o pé no mundo. Aí aparece domingo na igreja, ou de vez em quando na igreja, mas só Deus sabe a vida que leva lá fora. Só Deus e o diabo, porque o diabo acompanha cada passo nosso, porque ele não quer perder nenhuma alma. Uma alma tem muito valor para o diabo, mas também tem muito valor para Deus. Se você quiser entregar sua vida a Jesus Cristo, se você entender o que Ele fez por você, e você vai fazer isso por você, pela sua salvação, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não brinque com as coisas de Deus. Venha consciente com a atitude que você está tomando. Não venha porque ninguém está vindo. Venha se você vai entregar hoje a sua vida a Deus, de verdade, ser de Deus mesmo. Os demais fiquem em pé no seu lugar. Vem, por favor. Em o nome de Jesus, meu Pai, chegou o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, fale conosco. É a Tua palavra que nos mostra o caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É ela que ilumina, meu Pai, o nosso caminho. Nós não queremos estar no caminho errado, enganados. Não, nós queremos andar no Teu caminho, no caminho que leva à vida eterna, não no caminho que parece bom aos nossos olhos e leva à perdição. Então fala, que tenhamos ouvidos para Te ouvir, entendimento espiritual, e que essa palavra traga temor, salvação, fortalecimento para a nossa fé. Em nome de Jesus eu te peço. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Isaías 14:12. Isaías 14:12 diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho de quê? Da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás aonde? Ao inferno. Olha que forte, né? Ao mais profundo de quê? Do abismo. Preste atenção para você entender o que o Espírito Santo quer falar com você. Vamos entender o que ele quer falar. Vamos entender essa queda. Se você entender o nosso desafio, qual é o desafio do homem de Deus? Nós temos que anunciar o Evangelho,
Nós temos que falar de Jesus para quem não ouviu ainda. Nós temos que pregar para as pessoas terem conhecimento da verdade que liberta, que salva. Mas ao mesmo tempo, nós temos que pregar para quem já entregou a vida ao Senhor Jesus e tenha temor para continuar firme até o final. Certo? Esse é o nosso desafio. Nós pensamos em quem está chegando agora, e nós pensamos naqueles que já servem a Deus há um tempo. Quem está chegando agora, nós temos que pregar o arrependimento. Nós temos que ensinar acerca do que o Senhor Jesus fez na cruz por eles. Ao mesmo tempo, nós temos aqueles que já estão na caminhada e correm o risco de quê? De cair. Olha o que você leu. Como caíste? Olha como Deus falou de Lúcifer. Como caíste? Como é que você caiu? Tem gente que quando cai, você fica assim, meu Deus, como é que aquele pastor caiu, aquele bispo, aquele obreiro, aquele levita, como é que pode aquele membro da igreja que parecia ser tão firme, como aquela pessoa caiu? Ah, meu Deus, eu não acredito nisso. Você fica assim, será que é verdade mesmo? Como é que pode essa pessoa ter caído? Pode, é só não vigiar que cai. Todos podem cair se não vigiarem. Lúcifer caiu. Para ele não tem mais como se levantar. Lúcifer caiu e não tem como se levantar mais. Lute para não cair. E se você caiu, lute para se levantar. Porque o diabo sabe quem está nas garras dele, mas ele também sabe quem está salvo nas mãos de Deus. Deus sabe quem está nas garras do diabo, e às vezes dentro da igreja, mas ele também sabe quem está nas mãos dele. A pessoa sabe se ela está salva ou se ela está perdida. Ela sabe. O pastor não sabe, o homem de Deus não sabe, mas ela sabe se ela está caída ou se ela está de pé. Porque você tem uma consciência. Você tem uma consciência. E se porventura sua consciência foi cauterizada, você tem a palavra de Deus para avaliar sua vida e ver se diante da palavra de Deus você está bem ou se você está mal. Quando eu comecei na minha caminhada, eu era muito novo. E quando eu via alguém caindo, eu falava, meu Deus, um obreiro, um pastor. Eu logo entendi que o título não sustenta ninguém. Quando eu vi uma pessoa antiga cair, eu pensava, meu Deus, o tempo também não quer dizer nada. Pelo contrário, quanto mais tempo, mais eu tenho que colocar minha barba de molho, vigiar. Quando eu vi uma pessoa sendo usada por Deus, eu entendia, mesmo sendo usado por Deus, a pessoa tem que vigiar, senão ela cai também. E o que nos ajuda a estarmos de pé é quando nós praticamos a palavra de Deus. É bom ouvir a palavra, mas o que traz segurança é você praticar. Porque se você ouvir e você não praticar, você vai ser semelhante a um homem que construiu a casa onde? Na areia. E essa casa cedo ou tarde vai cair. E a ruína vai ser grande quanto mais tempo passar, quanto mais você crescer, espiritualmente falando. Se você cair, a vergonha é maior, a queda é maior. Entenda, por favor.
Deus quer que você vá até o final, porque Ele quer que você more com Ele. O diabo não quer que você vá até o final, porque ele quer que você more com Ele. O céu tem a vitória no final da nossa vida. Muitos começaram bem, mas eles não continuaram bem. Eles não entenderam que tinham que perseverar até o último segundo. Esses dias veio uma pessoa aqui e manifestou com um demônio. E depois que nós mandamos o demônio embora, a pessoa começou a chorar. Como é que eu dei lugar para o diabo? Disse a pessoa. Como é que ele voltou para a minha vida? Aí nós falamos, nós mandamos ele embora. Agora busca o Espírito de Deus, larga as coisas erradas. Se apega com Deus. Deu tempo, você voltou, graças a Deus. Sexta-feira nós estávamos aqui, foi 10 da manhã, não, foi 8 da noite. 8 da noite nós estávamos fazendo o culto de libertação. Tinha uma senhora que estava afastada, ela e o marido, recém-casados, voltaram os dois. Quem estava aqui? E ela passou mal com o espírito. Agora tem gente que caiu e não se levantou mais. Tem gente que foi esfriando, enfraquecendo e não conseguiu mais voltar, não conseguiu. Eu tenho certeza que no inferno tem muitas pessoas que conheciam a verdade, mas não conseguiram viver até o último dia da vida delas na verdade. No inferno tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não viveram a palavra de Deus. Então não adiantou nada. É maravilhoso ouvir a pregação, mas o que vai te salvar é colocar ela em prática. Se você não praticar a palavra de Deus, você está construindo na areia. Nós não sabemos quando vai vir a chuva, quando vai vir um vento forte. Nós só sabemos que ele vem, cedo ou tarde. E quando ele vem, ele derruba. E derruba muita gente. Se você pegar o número de pessoas afastadas, você se assusta. Se todas as afastadas voltassem para a igreja, nós tínhamos que construir muitas igrejas. E olha que nós temos milhares no Brasil e no mundo, mas seria poucas diante das pessoas que não conseguiram ir até o final. Lúcifer deixou entrar no coração dele o orgulho. A Bíblia diz: se tem uma coisa que se deve guardar, guarda o quê? Seu coração. Você tem que ter cuidado que está enchendo o seu coração. Você tem que ter cuidado com aquilo que o diabo quer que entre no seu coração. Nós temos que vigiar. Nós temos que meditar, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que vigiar, porque nós temos uma alma e não chegamos no céu ainda. Hoje nós brincamos com o bispo Adilson, dizendo assim: que bom que o senhor não viu nada, né? O senhor ficou 16 minutos morto e não viu nada, porque imagine, você ver o céu e depois voltar para essa terra, é guerra. Que bom, né? Paulo viu o terceiro céu, João também teve aquela visão do Apocalipse, né? Foi levado ao céu, mas depois voltaram para a terra. Não é fácil não. Foi bom que o bispo Adilson não viu nada, porque imagine, você vê os céus, vai dizer: Deus, me deixa logo aqui. Sua salvação, o diabo está de olho nela. Sua alma, o diabo está de olho nela. E Deus tem dado oportunidades. Pessoal, quem teve Covid aqui? Morreu alguém com Covid? Morreu. Você está vivo. Quem já sofreu um acidente aqui? Tem gente que morreu com acidentes, ou em um acidente, mas você está vivo.
Graças a Deus. Quem já foi assaltado aqui? Há quem morreu no assalto, e você está vivo. Quem pode dizer que Deus não dá chances? Quem pode dizer que Deus não é misericordioso? Me diga, quem pode dizer isso? Ele é, e é muito misericordioso. Você já teve Covid e não morreu, já sofreu acidente e não morreu, já foi assaltado e não morreu. Mas tem gente que teve Covid mais de uma vez, tem gente que já sofreu mais de um acidente, sofreu 2, 3, já foi assaltado e Deus guardou. Deus não quer que você morra sem salvação. Deus não quer. Você sabe que o ser humano, ele quando toma um susto, ele fica com medo por um tempo. Por exemplo, a mulher disse: meu filho sofreu um acidente de moto. Olha, está lá se recuperando, está lendo a Bíblia, está agora falando que vai pegar firme com Jesus, porque quase morreu. Ficou bom, foi para a gandaia de novo. O ser humano é assim. Morre alguém, ele vai no cemitério, ele vai no enterro, ele volta todo com medo. Ele sofre um acidente, ele fica doente, então ele pensa um pouquinho na morte, depois ele se esquece, porque o medo é uma coisa que vem, mas depois passa. O temor não. Você entende porque nós temos que falar do inferno, da alma, da eternidade, para que você tenha o quê? Temor, porque o temor é que nos conserva. Perder o temor, você se arrebenta, você vai passar do limite, você vai fazer o que você não fazia, você vai se destruir. O temor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que pregar para quem está começando agora, mas nós também temos que levar temor para as pessoas que já estão nessa caminhada, para que não caia como Lúcifer caiu. Como caíste, ó estrela da manhã? Como é que você caiu? Olha que forte, ó. Olha o versículo. Olha o versículo 15. Não, versículo 14. Versículo 14 diz: subirei sobre o quê? As alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que ele deixou entrar nele. Olha o 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo de quê? Do abismo. Olha para mim, por favor. Ele vai ficar lá embaixo, no inferno. Ele vai ficar lá embaixo, depois no abismo, no lago de fogo, lá embaixo, porque ele caiu. Eu não quero que você caia. Deus não quer que você caia. Eu não sei se você está vigiando para não cair, porque não adianta eu querer, Deus querer, todo mundo querer, e você está dando tanto lugar ao diabo. Pensa na sua alma, porque cedo ou tarde vai chegar a hora da prestação de conta, vai chegar a nossa partida, cedo ou tarde. Essa semana teve um pastor que estava fazendo culto, e a pessoa estava assistindo o culto e deu vontade de ir no banheiro da igreja, infartou. Ninguém sabia que ele tinha infartado no banheiro. Quando viram que ele estava demorando, acho que o familiar foi lá, ele estava infartado no banheiro. Ninguém imaginava. Eu não quero que você tenha medo. Eu quero que você tema a Deus e tenha certeza da sua salvação, porque quando você tem certeza da salvação, você é uma pessoa alegre e nada tira a sua alegria. Você enfrenta até mais lutas depois que você entregou sua vida a Jesus, mas você sabe que vale a pena enfrentar todas elas, e ninguém tira a sua certeza da salvação. Sabe por quê? Você sabe para onde você está indo, você sabe para onde você está caminhando. Você está caminhando para o céu, você está caminhando para a vida eterna.
Então você tem alegria. Ninguém tira a sua alegria, ninguém tira seu prazer de servir a Deus, porque você conheceu Ele. Você tem nele a vida eterna. A vida. Não tem nada maior do que isso. Você entendeu o que Jesus fez por você na cruz. Você entendeu. E você aceitou. Esse sangue de Jesus, que pode lavar toda a humanidade, mas a humanidade não quer, lavou você. Então você é feliz porque você tem seu nome no livro da vida. Olha o que Jesus disse. Coloca o versículo, por favor, aqui, de Lucas. Coloca aí para mim, 10, versículo 17. Para terminar, leia comigo aí. E voltaram os 70 com quê? Com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via quem? Eu via Satanás como um raio cair de onde? Do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que é que ele diz aí? Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem com os vossos nomes escritos aonde? No céu. Olha aqui para mim, para você entender. Eles estavam todos empolgados, né? Expulsando demônios, vendo as pessoas sendo curadas, felizes, vieram encantados. Jesus disse: opa, menos emoção. Eu vi Satanás cair. Caiu como um raio, caiu com tudo. Estava lá em cima, desceu com tudo. Se alegre por ter o nome no livro da vida. Jesus estava colocando temor, cuidado, para que vocês não sejam os próximos a caírem também. Deus não quer você caído. Ele não quer você morno. Ele quer você quente, salvo, alegre por ter o nome no livro da vida, alegre com a sua salvação, porque não foi fácil para você chegar onde você chegou. Você que está salvo, você sabe a guerra que você vem travando até hoje. Você sabe como foi difícil para você chegar onde você chegou. Não dê isso de mão beijada para o diabo. Eu fico pensando, nós estamos chegando no fim dos tempos, sabemos que vem tempos pesados pela frente. Se sem termos perseguições fortes, tem gente perdendo para a carne dela, para a vontade dela, sem perseguição nenhuma. Imagine se vier uma grande perseguição. Ela está perdendo para ela mesma. Teve uma mãe que ela começou a vir na igreja com a filha, e ela já tinha idade avançada, e as duas começaram um processo de libertação. A mãe se libertou mais rápido, entregou a vida a Jesus, recebeu o Espírito Santo e partiu. E Deus levou. E a filha manifestou com um demônio, e o demônio irado, desgraçada, saiu das minhas garras. Tentei até o último segundo, não consegui, gritava. Agora eu estou lutando por essa aqui eu não vou perder. Quer dizer, ele sabe quem está nas garras dele e quem está nas mãos de Deus. Você está onde, hein? Você sabe a vida que você leva lá fora. Aqui dentro todo mundo é de Deus. E lá fora? Quem é o primeiro na sua vida? Como está sua consciência, seu coração? Como está você depois de anos nessa caminhada? Morno, frio,
desviado dentro da igreja, caído, fraco, ou forte, bem, seguro da sua salvação. É bom que você resolva a sua vida com Deus antes da morte chegar para você. Mas eu queria que você se avaliasse, pesasse a sua vida. A mulher disse assim: bispo, eu não entendo. Meu marido se batizou aqui e está pior. Falei: não, senhora, não se batizou. Não se batizou. Senhora, não se batizou. Bispo, se batizou. Eu peguei a roupa dele quando chegou em casa molhada. Ele disse para mim que se batizou. Eu disse: não, senhora, ele não se batizou. Ninguém se batiza para ficar pior. Ele se molhou. Que tem de gente aí que diz: eu sou batizada. Vai ver se o batismo valeu mesmo. Ela se molhou. Como é que a pessoa se batiza e fica pior? Como é que a pessoa se batiza e não deixou a velha criatura dentro d'água? E ela é a mesma pessoa para dizer que é batizada? Se tem um espírito que vai levar muitas pessoas para o inferno no final dos tempos, é o espírito de quê? Do engano. Do engano. Antes eu ficava todo feliz, pô, tantas pessoas se batizaram. Hoje eu fico preocupado se a pessoa entendeu mesmo o que é batismo. Quando eu comecei na fé, eu era criança na fé. Então quando acabava o culto eu ficava: poxa, tantas pessoas batizadas. Mas eu era criança, eu me empolgava. Eu achava que se batizou, estava resolvido. Mas muitas não entenderam absolutamente nada. Muitas não querem abrir mão da vida errada, do pecado. Não querem deixar a velha criatura. Querem viver na igreja com o pé no mundo. Aí aparece domingo na igreja, ou de vez em quando na igreja, mas só Deus sabe a vida que leva lá fora. Só Deus e o diabo. Porque o diabo acompanha cada passo nosso. Porque ele não quer perder nenhuma alma. Uma alma tem muito valor para o diabo, mas também tem muito valor para Deus. Se você quiser entregar sua vida a Jesus Cristo, se você entender o que Ele fez por você, e você vai fazer isso por você, pela sua salvação, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não brinque com as coisas de Deus. Venha consciente com a atitude que você está tomando. Não venha porque ninguém está vindo. Venha se você vai entregar hoje a sua vida a Deus, de verdade, ser de Deus mesmo. Os demais fiquem em pé no seu lugar.